Bom, o Orochinho reagiu ao vídeo que eu fiz pra ele, chamando ele de fracassado, e nesse react dele ele me faz uma pergunta. Eu vim aqui objetivamente responder a pergunta que ele me fez. Não é uma tentativa de dar uma mitada antes que venham os retardados, os fãs dele chorar aqui nos comentários. É só uma resposta à pergunta que ele me fez na live. Não vou reagir à live inteira novamente, porque eu não quero que seja um show midiático de react do react. E também porque o react em si é mais uma brincadeira também, meio que zoando com a minha cara. E sinceramente eu não achei que ele pegou pesado. Achei bem justo também, eu chamei o cara de fracassado, maconheiro, tá mais que no direito dele de vir me xingar de ninfetinho playboy. Não vou me defender sobre isso, não vou choramingar sobre isso, vou responder o que ele me perguntou. Tá, então o que ele vai fazer, o Orochinho? Ele vai começar a apelar pra uma ironia que não vem com o objetivo de absolutamente nada. Então a ironia vai parar de ser uma ferramenta para intensificar o discurso e vai passar a ser uma armadura. E daí? Não, armadura não. A ironia se tornou absurdista, se tornou fodacista. Não precisa ter utilidade, a vida tem que ter utilidade. Tudo tem que ter utilidade, cada frase que sai da sua boca tem que ter uma utilidade. Por quê? Aí eu quero que você argumente, por quê? Que tudo tem que ter uma utilidade. Por que a ironia tem que ter uma utilidade? Por que a ironia não pode ser absurda e ser uma grande brincadeira, uma grande zoeira o tempo inteiro? Não pode ser fodacista, absurdista, que nem tu fala. Porque tu fala sobre tudo, tu fala sobre diversos assuntos. E dentro desses diversos assuntos que tu trata, muitos deles, por se tratarem de questões sociais extremamente complexas e delicadas, vão sim ser carentes de uma análise, de um cuidado, de um respeito na hora de serem abordados, ainda mais dentro de uma plataforma tão grande que é que tu tem, que só é possível um respeito, um cuidado que só é possível com um senso crítico. E se tu sente que tu é incapaz de abordar e se utilizar da tua plataforma, da tua visibilidade, do teu senso de humor e da tua personalidade para abordar esses assuntos com um senso crítico, com respeito, com cuidado e com, sim, a inteligência que eles merecem ser abordados, porque, de acordo contigo, ter senso crítico é muito difícil, porque exige muito estudo, muito comprometimento e muito cuidado. Meu irmão, se eu parar pra analisar as coisas com senso crítico, eu vou ter que estudar pra caralho pra não falar bosta. E aí, depois de estudar pra caralho pra não falar bosta, eu vou arrumar briga com os outros na internet. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pra minha vida, é simples assim, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero almoçar, dar risada, contemplar a vida. Então tu que não fale sobre eles, tu que não fale sobre esses assuntos, tu que fique eternamente falando sobre azul caneta, luva de pedreiro e assobio de pombo. Agora, se tu acha que sim, tu pode trazer esses assuntos pro teu público, sim, tu pode falar sobre assuntos extremamente complexos da sociedade e que precisam ser falados, ainda mais pra um cara que tem a tua visibilidade, se tu acha que tu tem a mínima capacidade de abordar esses assuntos, se tu deve abordar esses assuntos, e tu acha que a única forma de fazer isso é com estudo, então tu vai lá e estude. Se não, não, então tu não pode falar sobre esses assuntos, porque eles são maiores que tu, eles são maiores que o teu desejo, eles são maiores que o teu capricho de querer fazer humor e fazer humor no senso o tempo inteiro, quanto tu quer e quanto tu não quer. E pra que eu vou dar opinião e brigar com o café com teu pai? Pra quê? Pra quê? O que eu vou ganhar com isso? O meu trabalho é fazer papel de palhaço, meu trabalho é fazer papel de bobo. Esse é meu trabalho. Por que tu não pode? Por que tu não pode usar a ironia pela ironia em assuntos tão complexos? Para isso eu vou usar um exemplo da tua própria live em que tu fala de mim. Depois que tu para de falar de mim, tu começa a falar sobre notícias. Eu não sei se é um quadro da tua live, enfim, mas nessa live tu fala sobre notícias e tu fala sobre a Janja fazer um apelo pro banimento do Discord, que é um assunto que agora tá em pauta porque um grupo de adolescentes induziu uma menina a se matar no Discord. Imediatamente é um apelo que eu faço, o Discord do ar. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar de qualquer jeito instrumentos para isso acontecer, menino. Tem que desligar o Discord. Eu não consigo admitir um país desse. Então a gente precisa encontrar os instrumentos legais. Eu faço um apelo aqui para que a gente consiga. Não é um caso isolado, são muitos e muitos casos, e a gente precisa atuar junto ao judiciário para tirar essa rede horrorosa do ar. E ela tá fazendo esse apelo. Enquanto tu reage a ela fazendo esse apelo, ela fala que o Discord, tudo que tá acontecendo nele, afeta não só crianças, mas também mulheres. E nesse momento, tu repete de uma forma que deixou eu a entender, e eu chequei com outras pessoas e deixou a entender para essas outras pessoas também,
que tu ironiza o fato dela ter categorizado mulheres de uma forma distinta de crianças. Isso aqui não é só com crianças e adolescentes, é principalmente também com mulheres. Desculpe o desabafo. Não só crianças e adolescentes, mas também mulheres, que estão numa categoria diferente de crianças e adolescentes. Apesar de mulheres poderem ser crianças e crianças poderem ser mulheres, são categorizadas sim como minorias sociais diferentes, que enfrentam problemas diferentes e que tem que ter uma atenção separada e um estudo separado para isso. Assim como negros e LGBTs. Um negro pode ser LGBT e um LGBT pode ser negro, mas são minorias categorizadas de formas diferentes porque são minorias diferentes, que sofrem e são oprimidos de formas diferentes. Então, tu entende o dano que tu pode causar em um milésimo de segundo de live por simplesmente decidir adotar essa postura de fazer nonsense por nonsense e falar o que quer falar quando quer falar em um assunto tão sério, em um assunto tão delicado. Tu diz que tu não analisa as coisas com senso crítico porque isso faria tu falar merda, mas tu já tá falando merda justamente por não analisar as coisas com senso crítico. O que me parece não é que tu tem medo de falar merda, é que tu tem medo de ser responsabilizado pelas merdas que tu fala. E usando essa armadura, sim, armadura de nonsense e ironia por ironia, tu pode escapar sempre de qualquer coisa e qualquer discurso que tu tiver ou qualquer discurso que tu reforçar. A forma que tu fala sobre esse caso dos adolescentes que fizeram essa menina se suicidar não é coerente na minha visão. Não é coerente tu tratar com essa ironia e com esse desleixo sobre um assunto tão complexo. Molecada do Discord aí, da mesma laia daquele king, desse povo doente que fica fazendo live torturando o bichinho e fazendo chantagem, fez uma adolescente se matar. Fez uma adolescente de 13 anos se matar. Isso aí é um bagulho novo, não é? Tipo assim, os adolescentes eram doentes antes, mas estão mais agora, né? Tem que ver de onde tá vindo isso aí, mano. Tem que ver de onde tá vindo essa porra. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu também fazia merda. Ainda mais pelo sentimento de impunidade que você tem na adolescência, né? Você sabe que não vai dar nada. Mas o tipo de merda que eu fazia era jogar saco de lixo na casa do vizinho, dos vizinhos, e gritar que era o Papai Noel, e coisa assim. E não, tipo assim, mesmo quando eu era adolescente e tinha essa sensação de impunidade, as vontades de bagunça que eu queria fazer era, sei lá, pichar alguma coisa, jogar lixo. Não era fazer uma pessoa se matar, mano. Tá ligado? Como é que as pessoas estão entrando em cal com 1000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, fazendo a pessoa se matar e tá geral lá de boa aceitando isso, mano? Ô, Papai Noel! Sobre a psicanálise, falei merda pra caralho, olhando agora... Me arrependo, retiro o que eu disse, retiro não, né? Não retiro o que eu disse porque eu disse, tá dito, mas... Falei merda e realmente não devia ter pegado e analisado o cara com um bagulho que eu não tenho nem propriedade, apesar dele não ter falado que eu tava errado, ele mesmo ter admitido que foi lá e sabia e tinha consciência de que poderia perder os 80 mil reais, então teoricamente eu não falei nada que foi incorreto, mas não deveria ter feito isso. Viajei, mano, foda-se. E basicamente o argumento, tanto do Orochinho quanto dos fãs dele, é que tudo que eu falo e todo questionamento que eu trago sobre a postura dele e sobre a responsabilidade que ele tem foi um questionamento que eu tirei da minha cabeça, que eu inventei. Mas não é um questionamento que eu inventei, não é sobre as expectativas que eu tenho sobre ele, e sim sobre o dever como cidadão dentro de uma sociedade e a responsabilidade que ele carrega. Não é porque ele nega a responsabilidade que ele tem, e não é porque ele usa uma armadura de ironia e inocência que essa responsabilidade para de existir. Enfim, minha bateria acabou, eu não consegui finalizar lá embaixo, mas eu não tô dizendo que ninguém precisa mudar de conteúdo, que o Orochinho precisa virar um político. Bem pelo contrário, eu acho que todo mundo tem a capacidade de analisar e falar sobre as coisas com senso crítico. Desde um político até o Orochinho. Eu acho que ele é mais do que capaz de usar do humor dele, de usar do pensamento crítico dele para repassar para o público dele uma ideia e uma mensagem de começar a questionar as coisas. E eu acho que deixar isso para os acadêmicos, para os intelectuais, para os jornalistas, que nem ele diz no react dele... Tá faltando opinião de pau duro. Primeiro que eu acho que não tá. Não tá faltando opinião, tem bastante opinião na internet, tem bastante gente que... o conteúdo dessas pessoas é dar opinião. E muitas dessas pessoas são competentes para isso, né? São professores universitários, ou são jornalistas, ou são pessoas que estudam as coisas, né? Eu não estudo nada, a única coisa que eu estudo é a palhaçada. E olha lá. Ou seja, eu me sinto apto a fazer palhaçada, e não dar opinião de pau duro. Eu não quero dar opinião de pau duro, porque eu tenho que querer isso. É extremamente anti-intelectual e incentiva as pessoas a não pensarem, incentiva as pessoas a não questionarem. Ter essa ideia de que senso crítico é algo que tu pode desligar e que tu pode tirar da tua mente, tu pode escolher quando tu vai usar,
é uma mentira e é perigoso. Senso crítico é quando a gente tá fazendo humor, senso crítico é quando a gente tá brincando, e senso crítico é quando a gente tá falando sério, porque senso crítico é inerente da nossa cabeça. O meu ponto nunca foi que o Orochinho tem que parar de fazer ironia, e justamente que ele pode usar a ironia pra incentivar e pra trazer algum benefício pro senso crítico do público dele e para assuntos extremamente complicados e importantes. Ele pode ter um papel essencial nisso, assim como todo mundo pode ter um papel essencial nisso, não só o acadêmico universitário. Todo mundo é importante porque a gente vive em sociedade, a gente é um conjunto de pessoas. E se mesmo assim tu acredita ser incapaz de tratar desses assuntos com o tom que eles carecem de ser tratados, então tu não fale sobre eles. Assim, em última hipótese, não fala sobre eles porque é mais maléfico do que benéfico tu tratar assuntos que carecem de senso crítico sem o senso crítico.